depois do prognóstico, as soluções propostas, apontadas, que a gente vai construir em conjunto. A gente está com a equipe da CONEM, que é a empresa que ganhou a licitação para fazer esse serviço com a gente, chefiada aqui pela Ana Paula Carvalho, pela Lígia e o Ricardo. Vou passar a palavra para a Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Ana Paula de Carvalho, por favor. Como ele disse, nós estamos justamente nessa fase de prognóstico. Eu gosto de dizer o seguinte, de fazer uma analogia até a questão de medicina. O que é o prognóstico? Por exemplo, você vai no médico e ele fala o seguinte: Ana Paula, você está acima do peso. Aí, tá bom, qual é a sua meta? Aí eu falei assim: eu quero no verão ir para a praia. Entendeu? Aí ele falou assim: então, meu diagnóstico, estou acima do peso. Então, qual é o prognóstico? Tá? Então, olha, para você emagrecer e estar com o corpo enquadrado até o verão chegar, você tem que perder 10 quilos. Então, vamos fazer o seguinte: você vai perder 5 agora e os outros 5 de forma escalada a cada um no mês. Sendo que você vai ter um gasto agora com esses remédios e depois com dieta assim, assado. E este é o prognóstico: é você fazer uma solução para o futuro de forma sistematizada com o seu diagnóstico. É uma medicação, é um tratamento. Então é isso que significa o prognóstico. Então vamos lá para mostrar aqui. Você fica para mim aqui, Ricardo? E é justamente nessa fase que nós estamos. Nós já fizemos o prognóstico, uma apresentação que aconteceu lá no posto de saúde. Antes disso, nós tivemos até uma oficina que falava o que é um plano de saneamento. E agora a gente está voltando aqui para esse prognóstico. Vamos lá. O cronograma. Nós começamos em setembro do ano passado, né? Já passamos, como eu falei, pela oficina que aconteceu em meados de novembro. E tivemos aqui novamente em fevereiro. E agora estamos retornando aqui em junho. E o que é importante nessa fase do prognóstico? O prognóstico, como o Leomar falou, nós vamos ter soluções. Ana Paula, pode ser uma pergunta, você vai dizer como a gente tem que resolver tal problema? Não. Nós vamos dizer todas as alternativas possíveis para vocês resolver os problemas de água, abastecimento, de captação de esgoto, de drenagem urbana e de resíduos sólidos. Agora, a opção, o que vocês vão querer fazer, isso cabe a cada cidade, porque é uma identidade cultural de cada cidade. Então vocês, com esse diagnóstico, vão ter que subsídios para a tomada de decisão. Então vocês vão saber melhor é fazer para água, com tal captação aqui, um tratamento assim é mais interessante, porque nossa localidade permite, ou então nós temos algumas fazendas antes da água que a gente vai captar, a gente precisa com que eles tratem o esgoto. Vamos fazer uma lei com que regulamente essa questão das pessoas fazerem o tratamento, a montante da onde a pessoa vai captar para depois. Então, isso tudo é que é apresentado aqui nesse trabalho. Tá? Então, o que é importante? A partir do mês de julho, nós vamos ter a parte de consulta pública, que vai chegar todo o conteúdo que nós apresentamos da forma total, para que vocês possam ler, consultar, para chegar no dia da audiência pública, que vai ser em agosto, vocês terem conteúdos e também subsídios para falar. Tipo, olha, eu prefiro esse tipo de decisão, olha, não foi considerado tal coisa é importante que esteja dentro do trabalho. E aquilo vai ser contextualizado e legitimado através da audiência pública. Por isso, certas informações são importantes que façam parte do trabalho à medida que a gente está fazendo. E no máximo entrar no dia da audiência pública. Então, o prognóstico é justamente isso, é um cenário possível para o futuro desejado. Como eu falei, eu quero estar magra até o verão, então esse é o futuro desejado. Agora, o cenário possível, eu posso resolver de tais formas, e eu vou escolher o médico como resolver. E é isso que é a nossa proposição, né? Que é justamente são opções condizentes com a característica local, o estado futuro de serviço de saneamento. Por quê? Então, qual é o estado futuro? Todo plano de saneamento tem que ter 25 anos de estudo. Esse, no caso, 25 anos de estudo, pelo menos. Então, nós vamos ver como é que o banco vai se comportar no crescimento populacional desses 25 anos e fazer uma demanda para atendimento
mas aquela que atende a população só depende de vocês. Vocês têm aqui um exemplo significativo, como a questão de resíduos sólidos. Então, só vocês podem dar essa demanda. Então, quanto mais subsídios tiver para essa questão, mais importante sobre o cenário futuro social, porque isso faz parte, todo esse material, ele vai para onde? Para o Ministério das Cidades. Então, ele vai consolidar as argumentações todas apresentadas, todas as considerações feitas, de forma de grupos, organização social, ou até mesmo individual, de cada indivíduo morador, vai estar aqui contextualizado e vai ser observado. E as proposições? Aí dá a cara das proposições. Bem, então, para a questão do estudo populacional, pode mostrar os três para mim, direto? Vocês podem notar que a parte rural vai permanecendo a mesma, não existe nenhuma queda, não existe uma oscilação. Entretanto, a urbana vem crescendo, então a total vem crescendo. Então, para todos os serviços de saneamento, a gente utiliza aquelas informações de populacionais para cada ocasião. E sempre no total, porque todo plano de saneamento é área rural e área urbana. Aí as pessoas sempre têm aquela questão da Paula, vai ter, vocês vão falar quais serviços na área rural? Como eu falei, nós não vamos dizer os serviços que vocês vão fazer, mas todas as alternativas possíveis, inclusive para a área rural. Então vocês vão escolher, inclusive saber o que vão ter que implementar ou melhorar nas leis, principalmente através do legislativo da cidade. Tá? E vem o plano de metas. Como eu falei, são 25 anos, então o primeiro período curto prazo é de 2013 a 2018, aonde geralmente é voltado aos serviços emergenciais e base para planejamentos. No médio prazo ele vem a questão do projeto em si e a expansão dos serviços, então aonde que a gente tem que colocar mais rede de abastecimento, aonde que a gente vai ter que colocar a captação de esgoto, aonde vai ter, como vai ter que expandir os serviços e atividades com resíduos sólidos, até a longo prazo, quando a gente chega já ao quê? No aperfeiçoamento do sistema. Como a gente sabe, todo plano de saneamento ele tem uma relação direta com o PPA, com o LOA, LDE, que são organismos da própria prefeitura, que passam também pelo legislativo, e eles são aprovados. Então, isso também é revisto de 4 em 4 anos. Então, você vai chegar a um ponto que vai ter uma melhoria contínua e aquilo se adequar à cidade. Porque não adianta a gente, ou qualquer técnico, falar a melhor solução para vocês é tal. Se aquela cultura, se aquelas pessoas não estão afim daquela solução. Entendeu? Então, meu pai sempre fala uma coisa, a menor distância entre 2 pontos é aquela que você consegue enxergar. E é verdade, a gente só vai conseguir o sucesso em qualquer plano de saneamento com a participação da comunidade. Porque elas são partes responsáveis. Então, se elas se sentirem na questão de opinarem, as opiniões delas estão sendo escutadas, elas passam a ser o quê? A ser responsáveis. Existe uma divisão de responsabilidade. Isso não fica só na questão política ou no sentido de administrativo e tudo mais, ela vai fazer o quê? Parte daquela questão. Então, vai fazer com que tudo daquilo dê certo. Então, essa é a grande importância do plano de saneamento. E se não tiver essa participação social, ela não tem essa credibilidade quando chega no Ministério das Cidades. Inclusive, eles conseguem impedir. Bem, falando do abastecimento de água. O abastecimento daqui de água para a cidade de Goiânia, né, foi levantado que o índice de cobertura, no caso já está estimado para curto, médio e longo prazo, eles passam de um zero, que está, para 97% em 5 anos, daí vem crescendo até chegar a 100% para índice de cobertura. Lembrando, quando a gente fala 97% ou 99%, significa para a quantidade populacional naquela ocasião. Então, nós mostramos antes como é a evolução da população. Então, significa que não é 99% da primeira população, não. É 99% da população existente naquela ocasião, em 2021. Tá? A mesma coisa para a perda de água, só que a perda de água nós temos que reduzir. Então, esta foi, vamos dizer, o que os técnicos desse momento estabeleceram. Esses critérios vocês podem aprimorar. O PPA já está justamente para isso. Então, visualmente, existe essa ideia, esse planejar
baseado no Plano SARA, no Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, são os indicadores iniciais utilizados, os índices, né, na verdade. Então, ele existe, vamos dizer, essa demanda para esse tipo de cidade. Aqui, deu aqui no caso, esse comportamento. O índice de hidrometração significa que se você coloca água, você passa a contabilizar esse serviço. Né? Então, você coloca um aparelho de medida de água de utilizada. Então, é sempre a quantidade. Se foi dada 97, 99% para a cobertura, é a mesma coisa que vai acontecer. Você vê que praticamente é 100% em todas. A gente sempre coloca um pouco menos, 1%, porque é a fase de adequação. Tá? Programas e projeções e ações. As medidas estruturantes são aquelas ações imediatas, permanentes e contínuas. Significa o quê? Educação ambiental, essas audiências, o próprio plano de saneamento, ou dos planos diretores, entendeu? O conhecimento do problema, é onde a gente vai conhecer o problema, vai ter a participação da sociedade, a questão dos conselhos municipais, a participação. Essas são estruturantes, são aquelas que vão dar subsídios para estruturais, que são as próximas. Né? Avaliação dos planos, como eu já falei, e as estruturais, que é justamente a infraestrutura. Quais são os projetos? Como é que a gente vai expandir? Que tipo de tratamento a gente vai querer para a água? São vários. Entendeu? O que vai ter? Qual vai ser a redução de perda física? É aquela regra estabelecida pelo PLANSAR? Não vai ser? O que a gente está pensando sobre isso? A proteção dos mananciais? Olha, existe um risco aqui por causa de um empreendimento, ou existe um manancial de água lá com risco com outro tipo de serviço ou atendimento de fazendas e tudo mais. Tem que ser observado a questão da proteção dos mananciais. A sustentabilidade. Como a gente levanta todas as alternativas, a gente tem que lembrar, tudo isso tem um custo. Pode ser cobrado ou não. Agora, existe um custo. Quanto ele vale para a sociedade? Porque ele não vale para a prefeitura. Quem paga aquilo é o município. Seja de que forma for, se for um dinheiro retirado daqui da educação, da saúde, a forma com que isso é feito, se vai ser cobrado, tarifado, se não vai, vocês têm que decidir. Mas vocês só podem decidir se souberem o quanto ela vai custar nesse período de 25 anos. Vocês vão ter também esse subsídio para definir essa necessidade de uma tarifa ou não, a contabilidade com o perfil. Nossa população é de pessoas mais humildes, ou então é de pessoas mais assim, ou então existe as duas coisas, como é que a gente faz? Vai ter uma tarifa social? Não vai ter? Como é que funciona uma tarifa social? Então isso tudo vocês vão começar a ter, vai levantar para vocês terem discussões e definir isso. E talvez até gerar uma lei que você consiga desenhar o que você quer para a cidade, nesse caso. Porque o plano de saneamento nada mais é para estudar do que diretrizes que vão dar subsídios para a decisão. Como eu falei no início, vocês vão ter subsídios para empoderamento de decisão. É o empoderamento sobre as informações. O esgotamento sanitário. O plano de meta a curto prazo, como ele está se comportando daquela forma. Desculpa que houve um problema ali de formatação, os números ficaram sobrepostos, né? Mas é o mesmo funcionamento da outra, índice de cobertura, hoje está a 0, há 5 anos, a curto prazo, não existe um tempo hábil para se conseguir ainda. Entretanto, os projetos e ações já estruturais todas já podem estar acontecendo em relação a isso, os planos e tudo mais, mas a médio prazo e a longo você já tem a definição de 85% a 86%. Por que 86%? Porque nem toda a água ingerida ela se torna esgoto. Então existe sempre uma diferença sobre esse aspecto em percentual, tá? Então, por isso que os valores são muito baixos. Não quer dizer que não está custando a universalização, está sim, porque todos os segmentos de saneamento, pelo plano de saneamento, pela lei que rege, você tem que ter a universalização e a equidade. Significa todos terem aquele serviço naquele tempo igual, de forma igual. Então, se todo mundo tem a coleta de tal forma, todos têm direito àquela mesma tipo de coleta. Entendeu? Se todos têm um tipo de tratamento, todos têm o direito de ter o mesmo tipo de tratamento. Isso é equidade, tá? Na questão do saneamento. São as duas palavras principais
quê? Para aquela população, você botou esgoto, então você também tem sempre o tratamento. Então seria 100% para cada população daquela ocasião. As medidas estruturantes, como da água, são aquelas que vocês têm imediata, permanente e contínua, está sempre lá. Pela análise da eficiência, você vai verificar a educação ambiental, os planos todos de saneamento, legislação, tudo isso vai estar lá. Principalmente ICM, porque a participação da sociedade, controle social, como eu falei, é imprescindível sobre isso. Nós técnicos temos diversas soluções. Agora, podemos adaptar a necessidade e a estrutura daquela cidade. Cabe a vocês. Então, nós vamos dar subsídios para que depois vocês tenham um técnico que possa analisar, olha, a sua cidade é assim, outra você vai fazer, eu quero uma situação para esgoto, eu quero um tratamento totalmente ecológico. Vou até mostrar aqui. Nós queremos raízes filtrantes, uma coisa super interessante, tal. Queremos, ótimo. Então, o técnico vai ter subsídio para solucionar isso para vocês, começar a projetar, dimensionar essas soluções de acordo com o que vocês querem. Tá? Medidas estruturais são justamente como a gente vai expandir essas estruturas, né? Como é que vai fazer? No caso de esgoto, que vocês viram a zero, vai ser criar, expandir, né, ao longo desses 25 anos, com um tratamento, né, e proteção dos cursos d'água, incremento de coleta e tratamento. As alternativas, o que eu estava falando, aqui em Minas Gerais, nessa cidade, nós encontramos muito essa lagoa alternativa ou a aerada, existe em algumas cidades, mas como eu falei, também existe esse wetland, também que a gente chama de raízes filtrantes, que são plantinhas. Agora, esse material todo, de todas essas soluções, com muitas outras, vão estar nesse caderno que vai ficar para a consulta pública a partir do mês que vem, de julho. Mês que vem não, do outro, né? De mês de julho. Então, vocês vão ter em linguagem clara, simples, e vocês ainda podem consultar, tirar dúvidas, escrever para a gente, ligar, fazer uma série de consultas públicas, porque vai ficar à disposição. Uma cópia, talvez aqui dentro da secretaria, que fica aqui na própria secretaria, também vai ter pela internet, e vocês vão poder perguntar, olha, mas eu não entendi aquele sistema, me explica melhor. Então, nós temos que ter a linguagem para explicar aquilo em inglês, até que todo mundo entenda. Tá? Sim. Sim, isso vai ser apresentado nessa hora da consulta. Porque a tarifa, quando a gente fala análise de tarifa e tudo mais, é porque existe um custo, um cálculo de custo dos serviços de cada um deles, de água, de esgoto, de drenagem e de resíduos sólidos. Por sinal, ao final de hoje vai ter uma pegadinha que eu espero que todos façam, né, que vai ser a distribuição de um questionário, um formuláriozinho, que eu quero entender qual é. Na verdade, eu quero poder medir o estresse sobre aquele tema, que é dinheiro. Quando fala em dinheiro, eu falo, ai meu Deus do céu. E é bom que quando fala de dinheiro, a pessoa fala sobre outros problemas. Entendeu? A pessoa, ela fala sobre outras coisas. Você fala, vou cobrar sobre isso. Não, peraí. Mas isso está ruim, tal. É bom que a gente tenha outros outros insumos que pra gente, para análise é importantíssimo. Teve uma vez que eu estava numa audiência pública sobre um outro, na verdade era um estudo sobre saneamento básico, aí teve uma moça que falou assim, olha, eu era da Baixada Fluminense, aqui no meu rio, a água é preta, mas tem peixe aqui, a coisa de 5 metros já não tem peixe nenhum. Aí todo mundo, pô, que formação é essa? Da onde veio? Aqui? Não faz sentido. Aí chegou o engenheiro e falou assim, olha, isso é bom saber, porque isso mostra que naquela região não existiu tal, dá pra gente conseguir remediar aquele problema. E é isso, às vezes a gente faz uma provocação por uma coisa, mas a gente tem a resposta que nós queremos para outra. Tá? Então são provocações mesmo, propositais, que a gente pede, por favor, que todos respondam ali, né? Como eu falei, vamos ter várias alternativas apresentadas de tratamento, passa-filtro, né? O ácido, que é bem utilizado também. E, bem, como eu falei, com consulta pública isso vai estar bem decifrado, explicado. A sustentabilidade, como eu falei, se existe uma necessidade na nova tarifa, independente disso, existe um valor. Esse serviço, ele custa. Pode ser para a pessoa,
e sempre vai ser com polícia, querendo ou não, a forma de cobrança cabe a vocês escolher. Nós não vamos dizer, deve ser cobrado uma tarifa de tal valor. Não é um trabalho do plano de saneamento decidir ou definir isso. Dar, sim, subsídios para que vocês, em conjunto, na cidade, decidam sobre essas questões. Então, vocês vão saber os serviços, atividades e poder se juntar, consolidar com vocês um posicionamento sobre isso. Então, é justamente isso que é trabalhado no plano de saneamento. Tá? Sobre a drenagem de águas pluviais. Então, a gente vai falar sobre a necessidade de melhorias, ocupação do solo, arborização das escolas de beirinha, águas pluviais e cosmotécnicos. Lembrando que são coisas distintas. Se misturar, aquilo estraga. Por lei não pode. Tá? Escolha misturar com águas pluviais. A gente utilizou para isso o método racional, não dá para aparecer para duas amarelas ali, mas na verdade esse de baixo é verde, que é a bacia de estudo. A gente sempre mostra que a cidade está naquela parte cachoeirada ali, né? Então todas aquelas áreas do caminho são as que, vamos dizer, vão afetar aquela cidade. Tá? Mas a gente tem que lembrar que às vezes, depois da nossa cidade, tem outra. Tá? Então, a bacia é trabalhada para, a nível de impacto, a sua área, que é aquela de cima. Entretanto, nós temos o comitê de bacia, pelo qual justamente foi o contratante, por exemplo, desse plano de saneamento, que é fundamental para as informações ou outras que estiverem naquele verde. Porque é difícil você falar, eu quero uma solução só para a cidade, principalmente em drenagem, porque envolve muitas outras questões. Drenagem é um assunto muito vasto, muito grande, entendeu? E o caminho das águas, a gente sabe que performa atividades, né? E foi feito com umas bacias ali. A mesma coisa para cá, a gente mostra como é que está acontecendo. Então, vamos dizer, praticamente a cidade está logo ali no início, o restante volta para depois, né? Para aquele sentido. Então, a cidade é impactada naquele segmento ali. Aí vem, com isso foi levantado o potencial de inundação, aonde o vermelho é a parte mais alta e o verde escuro a parte com menor risco de inundação. Esses gráficos, assim como o próximo pode mostrar, que é o de movimento de massa, quer dizer, de terras e tudo mais, a gente vê que tem bastante aquele médio do alto ali, não muito vermelho, mas existe, se a gente pegar o centro urbano, existe uma movimentação de massa. São documentos que vão estar com vocês, porque existe um trabalho que nós estamos fazendo, que é o de gerenciamento de informação, são sistemas, que é computador, você consegue colocar naquele mapeamento geográfico, né, que existe, por exemplo, muitas pessoas gostam do Google, que vê as montanhas e tudo mais, naquilo as situações. Então você começa a conseguir localizar dentro dos mapas os problemas e as ocorrências que tem. Isso para tomada de decisão é importantíssimo, porque a drenagem afeta uma coisa, né? Afeta, por exemplo, a qualidade de água em todo lugar, existe a questão do assoreamento, então tudo isso é analisado e visto nesses mapas que são apresentados. Bem, e assim como qualquer outro, existem os projetos e ações, medidas estruturantes, eu falo sempre são aquelas que vêm antes das estruturais, que é a cooperação municipal, o incentivo ao reflorestamento, educação ambiental, capacitação do pessoal, porque vai ter que ter emergência. Entendeu? Vocês estão vizinhos aqui a Santos Dumont, próximos, né? Ali tem problemas significativos, com enchentes e tudo mais. Então, vocês vão querer também ter uma opção de emergência, não? Vocês vão ter que decidir. Agora, as informações, como eu falei, o mapa, as possíveis alternativas, todas vão estar sendo apresentadas. O incentivo ao reflorestamento, educação ambiental, capacitação dos profissionais que vão atuar nessas áreas de emergência e contingência. Estruturais, quais suportaremos macro-drenagem, vamos fazer micro-drenagem, de que forma, uma solução municipal única para aquela cidade, ou então aquilo é uma área que intervém, pode afetar uma outra cidade, entendeu? Vocês têm uma área toda, um bairro todo que foi deslocado por causa da barragem, tudo isso vocês têm que pensar. Né? São questões específicas. Por exemplo, outro dia até a moça falando, eu falei, poxa, tem um exemplo lá, eu estava no lugar,
cidade. Quando chove, aquilo vira uma piscina, aproveita-se aquela água para alguma coisa, para isso, para aquilo outro, ou então simplesmente para que não tenha uma enchente posterior a ela. Então, todas essas alternativas, seja municipal, individual, né, ou coletiva e municipal, elas vão estar aqui apresentadas de forma detalhada, bem explicada, como na renaturização do rio. Quer dizer, existe uma canalização, vamos transformá-lo em natural ou não, cabe também a decisão de vocês. Essa daqui vocês reconhecem, né? Não mostra ainda não, surpresa, né? Programas de ações, né, que é justamente aquelas estruturais. O que vocês vão fazer? A microdrenagem, né? Aí está o Inter. Se vocês notarem, existe um reflorestamento lá em cima e ali embaixo, entendeu? Existe a necessidade na cidade de coberturas, aumentar a área de cobertura, entendeu? Por quê? Qual é? Isso eu expliquei naquela outra, né? Quando eu estou vendo algumas pessoas diferentes da outra apresentação que foi feita. Qual é o problema da falta de vegetação no entorno? A vegetação no entorno da cidade é o quê? Absorve a água que infiltra naquele solo, ela diminui o tempo que a água escorrega, ela não sai deslizando, ao ponto que aonde a água está caindo a chuva, naquele local, consiga o quê? Sair antes da outra chegar. Porque o que é a água? É essa água junto com aquela, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Entendeu? Então, você tendo soluções de drenagem, alternativas, aumentar a permeabilidade dentro da própria cidade estrutural, fazendo um canteirinho, fazendo uma solução de entorno, onde as folhagens não possam cobrir a roupa de lobo, o rabo colocado no local, entendeu? A planchinha protegendo. São soluções alternativas interessantes. Então, elas estão sendo apresentadas, estão sendo colocadas à disposição dessa consulta pública, assim como soluções individuais de captação mesmo, a pessoa armazenar aquela água, até utilizar para fins dentro de casa, não. Aí eu estava numa cidade e quero adorar. Poxa, mas aquilo é muito caro, eu tentei vir para minha casa. E realmente, a gente sabe que muitos sistemas, se você for ver só para você, é caro. Mas e se for uma questão coletiva? Muitas pessoas querendo fazer aquilo, o incentivo que pode ser criado através da própria GEVAP ou de algum outro organismo para estimular aquilo, vocês vão ter poder levantar sobre isso. Tudo isso pode ser barateado pela quantidade. É como uma roupa. Você vai na loja e compra duas por R$50. Ah, mas eu quero comprar 50 iguais. Entendeu? Ah, vamos R$10 cada uma. Muda. Então, vocês aqui vão começar a ver soluções coletivas. Para isso que serve o plano de saneamento. Você não vai ver o indivíduo. O plano de saneamento, ele extrapola, ele nos leva um pouco para a abnegação, para uma questão maior. Entendeu? Então, é justo, inclusive, pensar no próximo. Você não pensa só na sua cidade, a consequência da sua para a outra. O seu lixo para o mundo. Entendeu? Vamos dizer, problema local para geral, mundial. Entendeu? E é justamente que vai trabalhando nesse sentido. A sustentabilidade, como todo seria analisado também, a questão da necessidade ou não de uma taxa, redução de valores, benefícios. Porque, independente disso, também tem um custo. Você canalizar um rio, você manter pessoas capacitadas, treinadas para um momento de emergência, de urgência, que você precisa, isso tem um custo. Entendeu? Para o município. Entendeu? Eu até costumo dizer qual é a diferença do prefeitura para o município. A prefeitura é o órgão de poder eleito. O município somos todos nós, inclusive com o funcionamento e a atuação da prefeitura. É isso que acontece. Como é que no município vocês são todos um ente e tem que pensar nesse coletivo, né? A prefeitura está ali para coordenar, para levar, para fazer. Então é isso que está, são os benefícios da população. Levantar, qual é? Vamos ver, vamos conversar. Ações de emergência e contingência, que eu estava falando no início, a necessidade ou não de uma sinalização, de alertas, disso, daquilo outro, vocês podem definir. Entendeu? Tem cidades que tem para incêndio. Entendeu? Aí existe
uma área de floresta, aquilo tem sazonalmente aquele capim fica seco, o incêndio. Então, vocês têm ou não necessidade. A emergência e contingência não é só para isso. A floresta também, quando ela tem incendeia e tudo mais, tem problema. Você perde a área mata ciliar, você perde a parte de filtração. O que vai acontecer? Né? Quais soluções que vocês vão ter? Bem, para resíduos sólidos. Pode passar. Para resíduos sólidos, a gente levantou um sistema que acontece na cidade para o lixo gerado aqui. Nós não entramos nesse sentido, nesse momento, com a análise do serviço que vocês não usufruem e que está na cidade. Entretanto, ele é conectado com o que está acontecendo a nível jurídico, a nível de análises sociais, ele está inserido também como parâmetro de decisão. Mas a gente levantou aqui, está apresentando aqui, que isso é um repeteco da última, que é o diagnóstico. Tá? Então, o que está acontecendo hoje com resíduos na cidade? Vocês têm 5 tipos de resíduos específicos, é o entulho inservível, que ele é geralmente colocado em lugar irregular dentro da cidade. O público, a poda, a varrição e o doméstico, que ele é condicionado, levado pelo caminhão e vai direto para o aterro da vital. Né? Tem a parte dos grandes geradores e indústrias que existe ainda uma disposição irregular. E resíduos de serviços de saúde que vocês têm um consórcio gerenciado pela CISPES, que é levado para essa equipe de sinalização e depois as cinzas específicas dessa cidade vai para a vital também. Tá? Eu fui lá nessa equipe e tive essa informação e eles falaram que especificamente de urbano as cinzas são encaminhadas a vital. Tá? Aqui, alternativas tecnológicas. Então, vão ser abordadas todas. A coleta seletiva, a não coleta convencional, transbordo, estação de transferência, cena, viagem, tudo isso vai ser falado. Mas eu foquei bastante, pode passar. Essa aqui é uma coisa importante, 2 itens aqui. Que é a alternativa de resíduos de construção civil, que a gente viu que existe um problema de disposição em locais que não poderiam estar. E o aterro controlado, que todos eles foram extinguidos até 2014, que não é um problema que vocês, já que vocês estão encaminhando o aterro sanitário. Já que os resíduos são os caminhos para cima. Os aterros sanitários, isso. E outros são contínuos. Mas o caso de construção civil é uma coisa que tem que ser colocada e ele vai estar bem bastante. Vai estar bem trabalhado. Entretanto, aqui a gente levanta e a gente verificou na maior parte das cidades, grupos regionais, a pequena quantidade de matéria orgânica nos lixos. Tá? Existe na maior parte das cidades aqui uma pequena, não justifica a parte de usinas de compostagem individual. Por que eu estou falando disso? Porque a lei ela fala que a partir de agosto desse ano só poderá para ir para a vital, para o aterro sanitário, rejeito. Isso significa que a cidade vai ser responsável pelos recicláveis e pela parte orgânica. Isso é um problema. É uma solução para uma coisa, você diminui o volume a ser financeiramente, nesse sentido, é um pouco menos. Entretanto, devemos estar atentos a essa outra questão, a questão dos recicláveis e da compostagem. Então, são apresentadas soluções pequenas, que serão utilizadas muito para a área rural e para pequenos bairros, que é interessante, você cria uma mão de obra da própria cidade, existe um estímulo entre a própria redondeza, então isso tudo está sendo trabalhado e postado lá, a importância de se pensar em compostagem e reciclagem nesses sistemas pequenos. Porque não adianta falar, toda cidade tem que ter uma usina de triagem. Justifica. Existe indústria que vai vir aqui comprar? O acesso? Não, mas vai comprar se vocês tiverem um volume significante. Vamos consorciar com quem? Vamos nos juntar com quais cidades? Entendeu? Uma vai fazer de reciclado, porque também tem aquela questão, não adianta todo mundo abrir cabeleireiro. Porque aí um vai prejudicar o outro numa cidade como essa. Então, uma abre o cabeleireiro, a outra vai ser um outro tipo de coisa, ou então vai ser uma loja. E o mercado você tem que ter um pouco de tudo.
senão um quebra o outro. Então, como é que vocês vão conversar? Aí a importância, novamente, dos comitês de bacia. Vocês estão com as cidades vizinhas, e que são similares, estão próximos e podem discutir soluções em conjunto para a cidade. Tá? Então, para os resíduos também foi levantado, só é apresentado graficamente de forma diferente, no curto prazo, os 5 anos, aqui de qual será o comportamento dos cenários, né? O lixo aumentando mais, um pouco menos, né? A mesma coisa aqui para o médio prazo, para o longo prazo, né? Onde os habitantes estão na coluna amarela, o lixo estaria aumentando também, assim como vai aumentando a população. No outro aumenta um pouco mais. Bem, e esse é o plano de metas. Essa é, vamos dizer, a estrutura ideal, está um pouco clara, não dá para ver algumas linhas que estão aparecendo aqui. Acho que não tem como você ver só. Posso botar na animação para você lá. Bem, mas esse vai ser para onde que tem que caminhar. As alternativas são apresentadas para isso. Você tem uma solução específica para os recicláveis domésticos e rejeitos, diferente do orgânico, porque aquele negócio, no momento que você junta o reciclável com o orgânico, então o rejeito com o orgânico, você perde 2 vezes, porque você vai ter um composto orgânico muito ruim. O composto orgânico ele se perde com a presença de vidro quebrado, ele se perde com a questão de um plástico triturado. Você não consegue, então você teria que fazer o contrário, separar o orgânico do restante, porque os rejeitos na usina de triagem já são separados, e você passa a ter a solução através de quem está separando. Então ele vai ser responsável sobre aquilo. Então você passa a separar menos, e até porque a maior parte, como eu falei, do lixo não é orgânico nessa região. Então vocês vão separar menos, porque muita gente aproveita o quê? Para alimentação animal, aproveita para fazer o próprio compostozinho na região rural. Então você não tem uma demanda significativa de orgânico que justifique. Então vale a pena separar, já tem questão de se valorizar ele de outra forma doméstica, ou de pequenos coletivos, ou até mesmo de forma intermunicipal. Tá? Ele se junta junto com a resíduos públicos de polarização. Também é separado a questão do resíduo de serviço de saúde. Hoje é uma atividade que vocês têm bem consolidada aqui na cidade, né? Se eu não me engano, o prefeito é um dos presidentes, vice-presidente sobre isso, né? Da CISPES, né? Junto com... isso, da CISPES junto com Goianá. Isso. Entendeu? Então, é um serviço que está acontecendo de forma realmente atendendo. O que falta para resíduo de serviço de saúde seria a ampliação para animais. Porque pet shop também tem vacina, tem isso, e afeta a nossa vida. Entendeu? Se ele está sendo jogado de forma equivocada, às vezes jogado no rio, não sei o que, isso tem que ser verificado como está sendo tratado na cidade, mas seria a única questão a implementar dentro da cidade, né? E os resíduos de construção civil, até a questão do reuso em algum tipo de finalidade, de asfalto, pavimentação ou obras, assim, de uma forma geral. Pode continuar. E esse é o fechamento. Como eu falei, o plano de saneamento, ele não te dá soluções. Eu não vou dizer se vocês vão escolher uma situação ou outra, mas eu estou dando, vamos dizer, informações suficientes e estabelecendo metas para que daqui a 25 anos vocês tenham serviço de coleta de lixo para aquela população existente. Então existe um aumento do volume, existe, como foi mostrado, uma série de soluções. Agora, quais vocês vão ter que definir? Quais são os fatores relevantes para isso? Não será mais possível o uso de aterros controlados do lixão para a exposição de qualquer resíduo. Não será mais possível a exposição de todo e qualquer resíduo coletado, somente rejeitos em aterro sanitário. O restante vai ter que ser tomada decisão dentro das cidades, de forma individual ou coletiva, de alguma forma. Pelo menos está assim escrito na Lei 11.445. E ter como conclusão, verificar o planejamento de consórcio da disseminação desses rejeitos, até porque, por exemplo, se um caminhão passa aqui para levar para o local, talvez se ele passar em mais outras 2 cidades e completar o caminhão, possa baratear.
O plano de saneamento não exclui a necessidade de um programa de gestão integrada de resíduos sólidos. O plano de saneamento ele tem uma visão da sinergia entre os 4 segmentos de saneamento. Nós entramos em discussão o que o lixo prejudica a drenagem, o que a drenagem vai prejudicar, ou onde vai afetar a questão de tratamento de esgoto, o abastecimento de água. Nós vamos ver a sinergia entre esses 4 segmentos de saneamento dentro da cidade. O plano de gestão integrada ele vai se usufruir dessas nossas informações e fazer um estudo efetivo com base no tempo determinado sobre soluções, o que vocês vão fazer para a cidade, como fechar aquele consórcio, de que forma, entendeu? Como vai ser o tipo de atividade, vai dividir, vai ter catador, não vai ter catador, vai ser contratação de mão de obra através da prefeitura, entendeu? Isso tudo, o plano de gestão integrada se faz fundamental para tomada também de decisão, né? Ações para redução do volume de resíduos sólidos e monitoramento através de indicadores de desempenho. Então, os fatores que são relevantes serão esses. E a conclusão, nós vamos estar baseadas naqueles 4 itens. Então é isso. A partir de agora eu passo para a Lígia, que eu falei, agora chegou o momento da pegadinha. Nós vamos distribuir para vocês o formulário, estou aqui também à disposição para perguntas, entendeu? Se manifestem nesse momento, está sendo gravado, isso é interessante porque a gente tem um registro, entendeu? Preencham esse formuláriozinho e nos dê uma opinião do eu estou por aqui, mas de antemão estarei encerrado, mas também podem ter à vontade para vocês perguntarem, qualquer outro esclarecimento sobre o saneamento. É uma pesquisa bem simples, rápida. Ela fala sobre a cobrança de taxa na prestação de serviço. E vocês têm total liberdade para responder sim ou não. Se alguém tiver algum comentário a fazer sobre, eu sei que não tem espaço na frente, mas vocês podem colocar atrás. Gostaria de agradecer também a Paula e a equipe, lembrando a importância da participação de todo mundo, especialmente no próximo vai ser a audiência. É importantíssimo. Esse é importantíssimo,
considerando que a maior parte da população trabalha fora, a gente vai sentar e